Bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a operação de devolução de venda no sistema Integra. E para o nosso entendimento ficar um pouquinho mais fácil, eu dividi isso em três passos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a parte fiscal, a parte operacional e a parte gerencial. Então a parte fiscal ela vem falar sobre os CFPs geralmente utilizados nessa operação. A parte operacional ela vem falar um pouquinho sobre a configuração da devolução de venda por parte dos consultores dentro do sistema e também sobre a usabilidade no dia a dia pelos nossos clientes. E a parte gerencial vem falar um pouquinho sobre quais são os impactos causados pela operação de devolução de venda nos relatórios que nós encontramos e também nas telas dentro do programa. Então, falando um pouquinho sobre a parte fiscal, nós sabemos que hoje, em sua grande maioria, os clientes da atual sistemas eles pertencem, né, à classe do comércio varejista e também as indústrias, mas em sua grande parte o comércio varejista. E por isso, geralmente, os CFPs de devolução que nós mais vamos encontrar no dia a dia são esses CFPs aqui, né? Sejam eles os CFPs tributados, como também de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária. Então aqui nós temos os CFPs de indústria e o CFP também do comércio varejista. Bom, falando um pouquinho sobre a parte operacional, nós podemos encontrar aqui no menu Arquivo Cadastro de Operações a operação de devolução de vendas definida padrão com o código 11, né? Então aqui nós temos alguns campos muito importantes que devem e merecem receber muita atenção na hora de serem configurados, que nós podemos citar, por exemplo, o campo de checagem de estoque na venda. Nós sabemos que se essa opção não estiver marcada, provavelmente nós teremos aí algum problema no nosso estoque ao usar essa operação, porque ela pode ou não movimentar o estoque de acordo com essa checagem. Nós temos aqui também o CST padrão, que é um campo onde nós podemos definir, geralmente após serem orientados pela contabilidade, o CST 090, muito utilizado pelas empresas do Simples Nacional, tá bom? Temos ainda aqui os campos de checagem a respeito do SPED fiscal, geralmente a gente vai marcar isso aqui ou não, após ser também orientado pelas contabilidades. E aqui também nós temos os campos de descrição dessa operação. Então, o que nós escrevemos dentro desse campo aqui é o nome que vai sair lá na nossa nota fiscal de saída, tá bom? Além disso, nós temos aqui também um campo de impressão de NF, onde nós vamos definir aqui se essa operação de devolução ela vai imprimir ou não os impostos na nota fiscal e ainda qual é o tipo de finalidade. Obrigatoriamente, quando trata-se de uma operação de devolução, nós precisamos de colocar essa finalidade aqui de devolução, ok? Caso contrário, a gente vai ter um retorno de erro ao tentar transmitir a nota. Aqui no campo complemento, nós também podemos configurar qual é o tipo de valor que vai ser movimentado na hora de emitir essa nota fiscal de devolução. Geralmente é o valor de compra, né? Aqui também a gente vai colocar qual é o destinatário. E também vamos colocar se vai ter aproveitamento de crédito nessa operação de devolução ou não. E se ele vai calcular o imposto automaticamente. Isso significa que lá na tela do movimento de vendas, se a gente marcar essa opção para calcular o imposto automaticamente, o sistema ele não vai abrir aquela telinha de editar impostos para você colocar lá o CST ou CSSN manualmente. Uma vez marcado, ele já vai preencher esse campo sozinho. E recentemente, vale lembrar que o sistema liberou uma atualização no Integra Mobile, onde vai ser possível você fazer uma devolução de venda. Então, para isso, para que essa operação, para que seja possível você fazer uma devolução de vendas através do aplicativo, você precisa de marcar essa opção aqui de exportar a operação para a venda externa. Temos ainda aqui uma última aba que diz respeito se essa operação vai participar ou não do Sintegra e dos SPED, seja ele PIS e COFINS ou SPED fiscal, tá bom? Bom, falando mais agora um pouquinho a respeito da parte operacional, aqui a gente já vai falar sobre como é utilizado a operação de devolução de vendas propriamente dentro do programa. Então essa operação de devolução de vendas, ela é feita aqui pela tela do movimento de vendas, ok? E o código dela, como eu já falei anteriormente, é o código 11. Antes da gente visualizar na prática como que é feita a devolução de venda,
Vale lembrar que a operação de devolução de venda, ela age em conjunto com algumas outras operações que você pode marcar ou não dentro do programa de acordo com a necessidade e a realidade de cada cliente. Isso pode variar de cada cliente, pode variar também de cada região. E cabe a nós, consultores, né, sempre tentar moldar e adaptar o sistema da melhor forma possível para o cliente, fazendo com que isso se torne uma coisa simples, né? Apesar de a gente saber que os clientes eles têm muito medo às vezes de fazer a devolução, mas ela nada mais é do que uma operação comum. Então cabe a gente tentar achar aí a melhor forma de explicar e ensinar para os nossos clientes. Bom, e quais são essas operações e quais são esses campos, Thiago, que a gente vai usar em conjunto com a devolução de venda? Nós podemos citar, por exemplo, aqui no controle de sistema, essa opção aqui de deduzir crédito de cliente. Como que funciona isso? Bom, caso o meu cliente ele tenha um débito lá no cadastro dele, lá no Contas a Receber, e se eu tiver também já lá um documento de crédito, se eu marcar essa opção de deduzir crédito de cliente, o sistema automaticamente já vai mostrar aqui no total geral para o usuário quanto que esse cliente aqui está devendo. O sistema ele vai subtrair o crédito menos o débito e já vai me dar o valor final. Se eu desmarcar essa opção, o sistema simplesmente vai me mostrar quanto que eu tenho de crédito, porém o total de débito, ele vai me mostrar o valor do débito do cliente, o valor da parcela de débito. Ele não vai deduzir isso automaticamente nessa tela, tá bom? Então isso aqui é uma coisa muito, muito importante, muito interessante, que você pode estar aí oferecendo para o seu cliente no dia a dia. Uma outra configuração que vale a pena mostrar para vocês também, diz respeito à questão de abater devoluções. Tá vendo esse campinho aqui de abater devolução? Esse campo de abater devolução, seja ela à vista ou a prazo, ela é encontrada especificamente no nosso relatório de faturamento, tá bom? Então, uma vez que você tira o relatório de faturamento e você tem aqui as suas vendas e você tem uma devolução, essa devolução ela vai aparecer aqui no nosso relatório. E aí nós vamos encontrar somente a devolução e também vamos encontrar a devolução com crédito. Qual que é a diferença disso? Bom, na prática seria basicamente o seguinte. Quando eu fizer uma operação de devolução de vendas, né? Uma vez que eu fiz essa devolução, vou confirmar. Se eu fizer essa devolução à vista, vou confirmar aqui pra gente. Se eu fizer essa devolução aqui à vista, o sistema vai me mostrar isso da seguinte forma no meu relatório, ó. Devolução, certo? E aí preencheu o campo de devolução. Com essa opção marcada de abater as devoluções, o sistema vai pegar o meu faturamento, as minhas vendas, menos a devolução e vai me mostrar o total vendido líquido, ou seja, o valor da venda menos o valor da devolução que eu fiz à vista. Se eu vier aqui e desmarcar a opção de abater devolução, o sistema vai vir aqui e vai me mostrar o valor cheio, ok? Então, se eu vier aqui ó, e desmarcar, ele vai me mostrar o valor cheio aqui, ó. Tá bom? Ele veio aqui e me mostrou o valor cheio, ignorando o valor de devolução. Tiago, e o devolução com crédito? Simplesmente significa que se eu vier aqui e fizer essa devolução com a forma de pagamento, ao invés de ser no dinheiro, a prazo, quando eu tirar esse relatório, o sistema ele vai me mostrar o campo de devolução com crédito preenchido. E nesse caso, vale lembrar que como eu desmarquei a opção de abater devolução, ele está me mostrando também o meu valor, o meu total vendido cheio. Não está deduzindo essa devolução. Se eu vier aqui e marcar para poder abater as devoluções, mesmo ela sendo uma devolução a prazo, o relatório de faturamento vai me mostrar já o valor do total vendido deduzido da devolução que eu fiz naquele dia ou naquele período. Além disso, nós temos uma opção que nós configuramos aqui no nosso cadastro de funcionário, chamada utilizar crédito na confirmação da devolução. Para que serve essa opção?
Basicamente, ela serve da seguinte forma, ela trabalha da seguinte forma dentro do programa. Uma vez marcada, toda vez que eu fizer uma devolução de vendas dentro do programa, o que que o sistema vai fazer? Ele vai pegar, ao término da operação da devolução, isso aqui seja ela à vista ou a prazo, tá bom? Quando ele chegar lá na tela de manutenção de notas fiscais, ele vai perguntar se eu desejo utilizar o crédito gerado por essa devolução de vendas aqui para poder abater no débito do cliente. Então, se eu clicar em sim, ele vai abrir a minha tela do Contas a Receber e vai permitir que eu utilize, que eu abata o valor da devolução pelo meu crédito. Então, eu vou conseguir deduzir o meu valor de devolução para esse crédito, ok? Então, eu vou vir aqui, ó, R$ 44,00. Vou também aqui selecionar mais 44. E já vou poder fazer a baixa de uma única vez. Depois eu posso vir aqui e transmitir a nota. Então, acaba tornando esse processo muito prático, certo? Se eu tivesse clicado em não, ele iria gerar uma parcela de crédito no Contas a Receber e eu iria transmitir essa nota normalmente, ok? Então, se a gente voltar aqui nesse cliente, eu vou ter aqui ainda R$ 44,00 de débito, porque eu só utilizei 44, e mais ainda uma parcela de crédito que ele já tinha anteriormente, antes da gente fazer essa devolução. Tá bom? E, Thiago, por que que aqui ele está me mostrando -6? Porque, lembra que a gente marcou para ele poder deduzir o crédito dos clientes aqui, ó? Se isso aqui tiver marcado, ele já vai deduzir. Como o meu crédito é maior do que o meu débito, ele está mostrando negativo. Se eu desmarcar, ele vai mostrar o valor sem a dedução, tá bom? Vale lembrar também que essa opção de utiliza o crédito na devolução de vendas, ela obrigatoriamente, ela age em conjunto com essa opção de abater as devoluções. Se eu desmarcar essa opção aqui, o sistema ele vai me retornar esse erro aqui, ó. Os contratos de crédito estão configurados apenas como demonstrativos. Eu não vou conseguir selecionar esses contratos na tela do Contas a Receber. Então, eu preciso de ter essas duas opções marcadas. Tá bom?